paz do Senhor para vocês, tudo bem? São exatamente 1h19, hora de Mato Grosso, tá? Hora de Brasília já é 2h19. Quero abençoar a vida de todos vocês, tá bom? Não sou muito de ficar desejando Feliz Ano Novo ou esses tipos de coisa, tá bom? É porque são superstições mundanas, né? Mas quero dizer para vocês, Deus abençoe grandemente a sua vida e que no ano de 2026, que se iniciou há poucas horas, em Israel nós iniciamos na realidade às 18 horas, tá? Às 18 horas. E na realidade, antigamente não se comemorava o calendário como de agora, vocês sabem, né? Que esse calendário é romano, então mudou tudo, tá? Por causa do imperador de Roma, se eu não me engano, Júlio César, né? Então ele que mudou tudo, mês de julho, junho, tudo como vemos hoje em relação ao calendário, tá? E me corrijam se eu estiver errada, por favor. Vi algo sobre isso já, mas não vi detalhado, tá bom? Mas quero dizer para vocês, se preparem porque este ano teremos surpresas não boas, tá? Aquele que estiver firme com o Senhor Deus vai ser guardado pelo Senhor, mas vamos ter dias como nunca tivemos, tá? A Terceira Guerra Mundial já começou, só ainda não percebemos, tá? Só ainda não aconteceu o estopim. Tem 3 anos e 2 meses, quase 3 meses, que o Senhor vem me falando todos os meses. Às vezes de 10 em 10 dias, 15 em 15 dias, às vezes toda semana, mas Deus tem me falado. Vai ter guerra no Brasil. O Brasil vai ser invadido, tá? Por grupos terroristas e por outras potências comunistas. Estejam preparados, irmão. Não se atemorize, não fique com medo, porque quem fica com ansiedade e depressão não consegue fazer nada. Então, ore e peça para Deus te acalmar, te curar. E não é fácil, mas peça em nome de Jesus e se prepare, tá? Cuide das suas preparações de alimentos, mochila de sobrevivência, água, lanterna, tá? Eu não uso vela, então lamparinas, tá? Lanternas, lamparinas, lampião. Se prepare em nome do Senhor Jesus. Jesus está voltando, mas antes da volta do Senhor Jesus, dias como da mulher que está com dores de parto virão, tá? O Senhor me deu 2 sonhos. Um sonho que a noiva do Senhor estava de parto, tá? Complicado. Em outro sonho o Senhor me mostrou muitos bebezinhos ficaram e as mães tinham morrido de parto e não tinha leite artificial para dar para aquelas crianças. Outro sonho o Senhor me mostrou, ó, aqui é a nossa igreja, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ali atrás é a nossa igreja sede, tá? Nossa igreja Assembleia de Deus sede, ó. O Senhor me mostrou muitos irmãos aqui da igreja. Vai com Deus, Jesus te ama. O Senhor mostrou muitos irmãos daqui da igreja e muitos de outros lugares que eu não conhecia. O Senhor mostrou nós reunidos, tá? Sobrevivendo em sítio, nas matas. E os irmãos vindo da guerra para nós cuidarmos. E quem cuidava do nosso acampamento eram idosos, porque os novos, os homens, que já alguns já tinham cabelo branco, estavam na guerra, tá? Então, irmãos, houve um momento em que eu não quis mais falar, sobre isso, sobre a guerra, tá? Esse ano, a crise mesmo do profeta. Esse ano teve meses assim que eu quis parar de falar. Mas daí, falei no meu pensamento, as lágrimas saíam, tá? Eu na minha casa sozinho,
no quarto do meu filho, sozinha não, eu estava cuidando de uma criancinha, cuidando da criança. E vai com Deus, jovem, Jesus te ama. E eu cuidando de uma criancinha, tentando colocar para dormir, chorando com o Senhor, perguntando: Senhor, é o Senhor mesmo que está falando comigo? É o Senhor mesmo que está falando essas coisas para eu falar para as pessoas, Senhor? Ou é coisa da minha cabeça, Senhor? Me fala, meu Pai, em nome de Jesus. E chorei, tudo que era para chorar naquele momento. E à noite, em um culto, Deus usou a serva dele, uma profeta, para falar para mim. Usou 2 profetas para falar comigo, e uma delas falou assim, que Deus me escolheu. Deus me escolheu para falar, me escolheu como profeta nessa terra, e não adianta eu querer parar de falar, porque o Senhor me escolheu para falar, o Senhor me escolheu para esse tempo, para falar. Então, as pessoas querendo ouvir ou não, o Senhor mandou eu falar, tá? Vai com Deus! O Senhor mandou eu falar. Então, você acreditando ou não, dias difíceis virão. Já estamos na Terceira Guerra Mundial. O Brasil vai ser invadido, Deus me mostrou, sendo invadido pelo mar, pelos navios, imensidão de navios, pelo ar, os aviões de guerra, tá? Os aviões de guerra parando assim, e descia aquele monte, imensidão de soldados e enchia avenidas largas como essas que vocês estão vendo aqui. E não tinha, no momento que eles desciam, não tinha um carro, uma moto, uma bicicleta, não tinha uma alma viva nessas avenidas. Então era noite, de madrugada, ou horário parecido, tá? Porque era noite. E no primeiro momento que os navios vinham, também era noite. E os soldados estavam todos intertidos juntos, marinha, exército, aeronáutica, estava tudo intertido. Quando o Senhor me permitia falar para eles intertidos com o cozinheiro que era infiltrado da nação que invadia, infiltrado, e fazendo uma festa para eles, e eu dizia: gente, o Brasil está sendo invadido, olhem para o mal, o Brasil está sendo atacado, está sendo invadido, e vocês não estão prestando atenção por causa que vocês estão intertidos com essa comida. E daí eles olhavam para o mar e corriam para ir trocar de roupa, porque eles estavam de roupa de festa. E aí o Espírito Santo me tirava dali, me levava no outro lugar, que eu via o que eu falei para vocês já, tá? O avião, os helicópteros, imensidão de grande, parado no céu, muitos. E no mesmo instante os soldados desciam e enchiam aquelas avenidas, tá? Aquela avenida. E depois o Senhor me deu um sonho sobre o Brasil e o filho da França. E eu fui buscar, pedir a orientação do Senhor quem era o filho da França, e a inteligência artificial falou que o filho da França para nós é Guiana Francesa. Então, quando o Brasil for ser atacado, vai ser invadido por ar, por mar e por terra, tá? E ao norte do Brasil, porque eu pedi confirmação para o Senhor e ele me explicou: ao norte do Brasil, Guiana Francesa fica ao norte, tá? Aonde já tem lá os soldados dos Estados Unidos e tudo, enquanto que você percebe lá vai com Deus, Deus abençoe. Você vê que já está ali na Venezuela, né? Então se prepare. Não estamos em dias de... Irmãos, peguei uma chuva hoje não, ontem, né? Dia 31 à tarde, peguei chuva, desci do ônibus, estava chovendo, e aí depois que saí da chuva, entrei na UPA, que estava muito gelado. Vão com Deus! Estava muito gelado do ar-condicionado, e daí quando eu saí, comecei a espirrar. Então orem para que Deus abençoe, que eu não pegue uma gripe, irmão, não pegue resfriado, porque eu tô com muitas coisas para fazer, inclusive falar tudo que o Senhor tem me mandado falar, tá bom? Em nome de Jesus, estejam preparados, porque o Senhor já me deu mais de 30 sonhos nesses 3 anos, e basicamente 3 meses, tá? 3 anos e 2 meses, quase 3 meses, o Senhor tem me dado muitos sonhos, e também não só sonhos, tá? Visão sobre datas específicas. E o que eu tenho para dizer para você, não pense que eu quero me engrandecer, porque eu tô falando para vocês no mais claro possível, para que vocês realmente se
se despertem, vão buscar ao Senhor, orem, peça para Deus. Irmãos, você já vive a realidade de agora, que não tem guerra, né? Tem guerra de facções, né? Aqui pro nosso Brasil e muita coisa de fome, muita desigualdade social, mas isso sempre teve, tá? E guerra também sempre teve em algumas nações, algumas potências. O que você precisa fazer é orar e pedir para o Senhor. Você não vai perder nada em apresentar e dizer: Senhor, se o que a missionária Joana tem falado, a profeta tem falado, a irmã Joana, a irmãzinha, que é como me chamam, a pastora, a missionária, irmãos, me chamam de tudo. Até de falso profeta, até de louca, tá? É um dos nomes que mais me chama de louca, por eu falar essas coisas. Porque eu também tenho um modo meio específico de não comer coisas de mercados maçônicos, coisas consagradas ao mal e tudo. Oro pelos outros que vão se alimentar e acredito que a coisa está purificada, mas eu prefiro não comer, tá bom? Então, assim, por essas coisas, as pessoas já me chamavam de louca há muitos anos. Aí agora que eu tô falando que vai ter guerra no Brasil, vai ter tsunami no Brasil. E vai ter muita fome, como nos tempos de José, lá no Egito. Aí foi que a coisa piorou. Então, você simplesmente, irmão, se você for... Mas ore, não ore duvidando, tá bom? Ore claramente, diga: Senhor, se é verdade o que a irmã Joana tem falado, a missionária Joana, a profeta, a irmãzinha, aquela louca, não fale louco, porque talvez Deus não vai gostar, e talvez não, certeza que Deus não vai gostar, e daí pode ser que ele não te responda, tá bom? Então, procure uma palavra assim carinhosa para falar e diga assim: Senhor, se é verdade o que ela tem falado, Senhor, se é realmente do Senhor, não é da carne, não é dela, mostra para mim, Senhor. Irmãos, porque você precisa se preparar. Tá? Você precisa se preparar, você precisa dizer: Senhor, é para eu ficar onde eu estou e só armazenar alimentos e água e combustível e tudo enquanto, ou é para eu pegar a estrada enquanto há tempo, tá? Irmãos, eu tenho orado dia e noite porque o Senhor falou para eu vender minha casa e comprar um sítio, tá? E eu sei que eu vou fazer isso, mas eu não posso cochilar porque eu já cochilei. Deus falou isso para mim há um ano atrás, tá bom? Em janeiro do ano passado, Deus falou isso pra mim. E eu só coloquei a placa na minha casa em novembro desse ano. Ou seja, fui desobediente. Mas eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor vai mandar o comprador pra minha casa, pra eu comprar o sítio. Tá? E vou sair dessa cidade porque o Senhor me mostrou em um sonho. Deus usou a irmã e falou que ia mostrar como o sorriso ia ficar. E na mesma noite, eu sonhei com um sorriso totalmente destruído, devastado pela guerra. Tá? Então... busca o Senhor, ore, consagre, jejum. No dia que você quiser que Deus fale com você, se você quiser jejuar um pouquinho é melhor, tá bom? Consagrar, jejuar ao Senhor, orar de madrugada, fazer um propósito, uma campanha. O que você puder fazer vai ser em benefício da sua vida. Porque se Deus falar pra você, você orou, consagrou, e se Deus falar pra você assim, é mentira, não mandei ela falar, não mandei ela falar, é mentira. Irmãos, você pode vir aqui, gravar um vídeo e falar, tá bom? Meu canal é Irmãos Emanuel e Joana Dark, Momentos com Deus, tá? Novo, porque o antigo canal, que tá todos os sonhos, a maioria dos sonhos de 2 anos e meio, é Irmãos Emanuel e Joana Dark, Momentos com Deus, tá? E nós temos também o canal Maná do Céu, Fábrica de Bolos. Irmãos, tem as nossas redes sociais, o Instagram também, tá? Que eu não lembro agora o nome, porque eu troquei também. Mas é porque eu perdi meu celular passado, tinha 5 anos, minha mãe tinha me dado, estragou. Aí agora meu filho me deu esse, mas caiu no chão, já trincou a tela completamente. Irmão, eu tô orando para Deus não deixar que ele pare de vez, porque eu não tenho dinheiro, irmãos. Eu não vou deixar de comprar as coisas para guardar, para comprar um celular, vocês sabem disso. Então, ore para que Deus sustente meu celular, o que eu ganhe outro celular e ganhe também a película e a capa, porque eu ainda não tinha colocado a película e a capa e caiu e quebrou a tela por completo, tá? De uma parte a outra. E mesmo assim, Deus é tão fiel, tão maravilhoso que tá dando certo. E aí, se Deus falar para você, não sou eu que estou usando ela, tá? Porque homem e mulher de Deus, quando coloca o joelho no chão para orar e clamar, buscar a Deus por algo, irmão, chorando,
Deus, ele responde, tá? Deus não resiste ao choro de um fiel. Ore e busca Deus, porque o máximo que você vai ter é a resposta de Deus dizer sim. Não sou eu que estou usando ela, é mentira, fique tranquilo. Vão com Deus, Jesus ama vocês. Você pode ficar tranquilo que não vai ter guerra, o arrebatamento não vai ser logo, não estamos vivendo o princípio das dores, e aí você vai estar tranquilo, tá bom? Agora, se o Senhor falar para você, irmãos, olha a minha família linda ali. Digam um oi para os irmãos, por favor. E aí, se o Senhor falar para você, vai acontecer, é eu que estou usando ela para falar, assim como estou usando dezenas de profetas, que tem muitos vídeos gravados, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, Moçambique, irmãos, muitos países Deus tem despertado, tá? Sonhei com outros países também, coisas que vai acontecer em outros países. E assim, agora tem sonhos que eu não lembro, mas era só um resumo de tudo para vocês saberem. Quando acontecer, que vocês lembrar, o meu nome é Irmã Joana. Quando acontecer que vocês quiserem pedir perdão, já perdoei agora, tá bom? O livro que mais Deus me deu para ler nesse tempo de toda a minha vida, Jeremias. E por último, para estudar sobre exatamente o que vai acontecer na nossa nação, livro de Jeremias. E lá quando o Senhor falou assim: não oreis por esse povo, porque são casa rebelde. São rebelde, não vou ouvir a sua oração quando orares. Então, irmãos, eu oro, tá? Eu oro pela nossa nação, oro pelo mundo, onde tem um cristão, servo de Deus, que acredita em Deus, que é temente e obediente ao Senhor, que é humilde, que é muito falho, mas que pede perdão para Deus e se esforça. Eu oro, Senhor, envia a providência que eles estão necessitando, o pedido, Senhor, aonde estiver, e oro pelas suas famílias também. Oro por cada um que assiste os nossos vídeos, não só no nosso canal, mas em outros canais, e fala: eu acredito, mostra pra mim, Senhor, eu oro por eles, tá? Agora aqueles irmãos que zombam, que falam que ela é louca, dormiu com a barriga cheia, ou qualquer coisa do tipo que vocês já devem ter acostumado, por esses irmãos, eu nem oro, tá? Eu nem oro porque o Senhor falou pra eu não orar. Então, simplesmente, cada um vai ter uma surpresa, tá? E se você quiser se arrepender enquanto há tempo de perdão para Deus, Deus está pronto para te perdoar. E aí você ainda vai ter tempo para se preparar.